Que alegria retornar a essa casa, rever alguns irmãos. Fiquei feliz em rever o Rivaldo, cumprimentei ele, né? O irmão Joás, que alegria vê-lo aqui hoje. A Hilda, estávamos aqui, né? Toda segunda-feira. Também o presidente Flávio, o Sérgio nesse momento volta para o mercado. Também o Maurício, né? Alguns rostos aqui que faz tempo que eu não vejo. Ali a pregadora esteve conosco lá na Campo Fogo da Raposa, né? Então é recente. Priscila, né? Esteve lá ministrando a palavra. E mais alguns irmãos que eu tenho visto aqui. Quem mais? Cadê a Bispa Paula? Não tinha visto ela. A Thalia, né? Alegria ver os irmãos. Que prazer, queridos. Está comigo também meu irmão, né? Roselildo, está me acompanhando ali. A minha esposa quis estar aqui, mas como ela é secretária lá, e hoje é o dia do pastor, está tendo uma organização, uma homenagem, por isso ela teve que ficar lá para fazer, cuidar dessa parte, né? Por isso que ela não está conosco aqui. Queridos, eu quero trazer-lhes a palavra de Deus. Você vai abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 26. Eu quero falar com os irmãos agora sobre um tema muito importante. Repita assim comigo: lições da última ceia. Mais uma vez: lições da última ceia. Ótimo. Então nós vamos hoje dar uma navegada na Bíblia e vamos aprender quais são as lições da última ceia. A última ceia, bem como a instituição da mesa. Como nós estamos no culto de ceia, daqui a pouco nós vamos participar dele. E hoje gerou na mente de muitas pessoas uma ideia sobre ceia. Todo mundo tem uma ideia. O que já te ensinaram, o que você sabe sobre isso, o que significa. Alguns até ensinaram que ceia é um sacramento. E pela Bíblia nós aprendemos que a ceia não é um sacramento. Para explicar para os irmãos o que é um sacramento, sacramento tem uma ideia de algo que tem um poder sobrenatural de fazer alguma transformação. Exemplo, alguém ensinar que quando você ora, o pão passa a tornar-se a carne de Cristo, ou quando você ora para o cálice, ele vira o sangue. Isso não acontece, porque ceia não é sacramento, ceia é um mandamento. Então nós vamos estar vendo aqui hoje quais são as lições que nós aprendemos sobre a última ceia. Eu gosto muito, queridos, de sempre fundamentar uma palavra, uma pregação, dentro da Bíblia. Então toda pregação ela tem que ter um respaldo bíblico. Todas as ideias que nós apresentamos em público sobre Deus tem que ter um respaldo bíblico, porque senão as pessoas vão ficar naquela dúvida: será que ele está falando a verdade ou será que ele está inventando? E o pregador não pode inventar. Se bem que tem alguns por aí, né, inventando umas coisas, você faz assim: meu Deus, ele falou isso mesmo, né? Então toda a pregação é importante que você fundamenta ela na palavra. Então todos os assuntos teológicos, bíblicos, inclusive a ceia, as ideias que nós temos sobre a ceia, elas têm que vir da Bíblia, elas têm que ter uma base bíblica para sustentar o que estamos falando. Senão, vão questionar você: será que isso é verdade? Não, onde é que você ouviu esse negócio? Eu ouvi lá, eu li no livro do Flávio José, do bruxo lá. Ou eu ouvi o Ellen White ficando lá no livro dela. Cuidado, pois. Citações de pessoas, de escritores, pode também não ter um respaldo bíblico, porque às vezes o que a pessoa está falando está baseado numa experiência pessoal, e toda a experiência pessoal é passível de julgamento, porque a experiência pessoal ela é subjetiva. Você não consegue provar. Por exemplo, se você chegar aqui e falar: irmão, acabei de ver um anjo de 4 metros aqui dentro, de umas asas enormes, olhos azuis, cabelos loiros. Eu não vou dizer que você viu ou não viu, porque é subjetivo, é você que está dizendo. Você é responsável pelo que você está falando, certo? É você quem viu. Alguém vê anjo? É possível ver anjo? Sim, é muito comum. Tem pessoas que Deus abre a visão e vê anjo. Tem outros que vê um exército todo, né? Lembra do céu de Eliseu? Ele não viu apenas, viu um exército. Então sim, é possível ver anjo. Agora, é uma experiência subjetiva. A pessoa está dizendo, mas
Os outros não conseguem constatar isso. Portanto, algumas coisas que são ditas são subjetivas, nós não podemos constatar. Agora, no que diz respeito à Bíblia, a conceitos bíblicos, ela precisa ter respaldo bíblico. Se não tiver base bíblica, você tem que descartar, porque pode se tratar de uma heresia. Então a gente não pode ficar vivendo de axiologia. Eu acho que é assim, ou você acha, ou você acredita ou não acredita. Se tem provas bíblicas, apresenta. Se não, é subjetivo. Ou então, eu penso que seja assim. Se você pensa, então não pode introjetar nas pessoas e fazer com que elas engulam. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês é uma mensagem que vai levar você a refletir. Porque nosso papel como pregadores não é convencer pessoas, é mostrar a verdade para que elas pensem a respeito e tirem as suas próprias conclusões. Eu não preciso pregar, eu só preciso mostrar a Bíblia e ela mesma prega para nós. O pregador não precisa se preocupar com isso, ele fala a Bíblia e a Bíblia prega para nós, não tem nenhum problema, não tem nenhum trabalho. Portanto, eu quero hoje falar para vocês sobre as lições da última ceia. O que nós aprendemos com a última ceia, que foi instituída pelo próprio Jesus. E depois que você entender isso, creio que talvez algumas ideias sobre ceia na sua cabeça vai rodar. Vamos lá, Mateus capítulo 26, versículo 20. Nós temos esse tratado em Mateus, temos também esse tratado em Lucas capítulo 22, e temos também em João capítulo 13. Vamos fazer aqui alguns paralelos nesses três pontos de vista, para a gente poder saber qual é a principal ideia desse assunto. Bom, aqui é dito que é a última Páscoa, né? Nós temos a referência em Marcos, capítulo 14, versículo 17. Temos também a passagem em Lucas 22 e 14 e João 13, como eu citei, né? Então, ao entardecer, ele assentou-se à mesa com os 12. Quantas pessoas tinha na mesa mesmo? Quantas? 12. Ótimo, guarda isso aí. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que põe a mão comigo no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria esse homem se não tivesse nascido. Então Judas, o traidor, disse: porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu aos discípulos. Deu a quem? Ótimo. Dizendo: bebei dele todos. Repita assim: bebei dele todos. De novo, todos. Ótimo. Continuando: porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E vos digo que de agora em diante não bebereis desse fruto da vide até aquele dia em que o beber novamente convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui, querido, essa passagem sucinta. Você vai encontrar essa passagem da ceia em Marcos, em Mateus e Lucas, né? Em Marcos, nós temos aqui em Mateus, que eu estou lendo, Lucas e também em João capítulo 13. Cada escritor, você vai ver que ele vai narrar o fato numa perspectiva, porque cada escritor ele tem um objetivo a tratar. Tem uns que eles não querem tratar de detalhes, eles vão direto ao assunto. Então você vai ler a mesma passagem em outro livro, que o escritor já se preocupa mais com detalhes. Exemplo dessas passagens que lemos, é citado apenas um vinho. Lucas faz menção de 2. Então, eu quero trazer para vocês aqui algumas informações sobre o tratar do mesmo tema. Eu gosto de falar isso porque você pode ler em outras passagens, em outros livros, a mesma história com diferença de informação. Não quer dizer que eles estão discordando de informação. É a mesma história, porém um ponto de vista diferente. Mas, em todas as histórias, todos os tratados aqui, se referem à mesma situação. O que aconteceu aqui neste texto que nós estamos lendo? Bem, todos nós sabemos que Jesus esteve na terra há mais de 2000 anos atrás, e ele se declarou Filho de Deus. Eu até falei com o pastor Paulo aqui agora há pouco,
dizendo que é muito difícil para um ser humano aceitar o outro que está dizendo que ele é Deus. É difícil você acreditar. Irmão, se eu chegar aqui para vocês com um bonito discurso, falando bonito, dizendo assim: olha, eu sou filho de Deus, eu desci do céu, eu sou aquele que a profecia disse que viria, e eu sou o Salvador do mundo. Quem não crê em mim, não vai para o céu, porque eu sou Deus. Vocês vão olhar um para o outro, rapaz. Meu Deus do céu, vamos mandar ele pegar esse cara aí, que ele é um blasfemo. Você imagina 2000 anos atrás, alguém chegar na terra e falar que é Deus? Você acha que é fácil acreditar nisso? Foi assim que aconteceu. Jesus esteve na terra dizendo que era Deus. E por que não acreditar nisso? Por que você acha que o pessoal colocaram ele na cruz? Porque eles não acreditavam que Cristo era o Filho de Deus. Então, era uma dificuldade muito grande. Não é fácil você aceitar um ser humano que está dizendo que é Deus. Correto? Tanto que muitos judeus até hoje não creem que ele é o Deus. Ele foi o profeta, mas o Filho de Deus não. Portanto, Jesus, ele declarou-se Filho de Deus. E a própria Bíblia mostra para nós que ele deu provas suficientes que de fato era Deus. Quais são as provas? Primeiro, os milagres que ele fez. O próprio Nicodemos reconheceu, João capítulo 3, assim: ó, ninguém faz essas coisas que tu fazes se não vier de Deus. Então tu és filho de Deus. Outras provas: bom, ele morreu, e 3 dias depois venceu a morte e foi visto por mais de 500 pessoas. Outra prova: ele suscita ao céu, ele levitou, como se fosse o Superman, mas de maneira mais lenta, Foi para o céu, a nuvem o ocultou, e os anjos apareceram e disseram assim: olha, ele vai voltar assim como viste subir. E sumiu. Cadê Jesus? Todo mundo sabe que ele morreu. E não só a Bíblia diz que ele existiu, como um tratado de Tácito, temos o próprio tratado, o historiador Flávio Josefo, que viveu acho que mais de 160 anos depois de Cristo. Ele escreve, a história não tem nada a ver com a Bíblia. Ele escreveu que Jesus existiu e que foi crucificado. Então nós temos provas históricas que Jesus foi um homem que de fato existiu, e que ele foi crucificado lá com 2 bandidos e morreu, não é? Então a história mostra que ele viveu. Se ele viveu, ele morreu. Morreu, vai estar onde o corpo dele? Vai lá ver se tem alguma coisa lá. Não tem mais nada. Por quê? Porque a história, a Bíblia diz que ele ressuscitou e está no céu. Então a prova que ele é Deus essa é uma das provas. Ele não está mais entre nós. Ele morreu, ressuscitou, está no céu. Pronto. Então não tem como discutir. Tanto que, para você derrubar todo o cristianismo, é só você provar que Jesus não ressuscitou. A base do cristianismo está na ressurreição. Se alguém provar que Cristo não ressuscitou, acabou a nossa fé, não tem mais cristianismo. Por isso que o cristianismo está de pé, porque ninguém consegue provar que ele não ressuscitou. Ele está vivo. Então, queridos, estou falando de uma pessoa que diz que é Deus, que de fato é Deus. Veio na terra, e aí ele escolheu 12 pessoas. Quantas pessoas? Pode, 12 pessoas. E essas pessoas não eram pessoas perfeitas, porque nós temos a tendência de querer que todo mundo seja perfeito, querer padronizar as pessoas. Olha, agora todo mundo tem que ser igual a eu. Você viu Hitler? Tu já leu o livro de Hitler, que ele era loucão? Ele que matou um monte de gente, Foi que 6 milhões de judeus, não é? 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus não matou, tem mais de 6 milhões. Ele queria um biotipo comum, queria que todo mundo fosse igual. E não existe isso, não dá para você padronizar pessoas. As pessoas são diferentes. Então nós não podemos querer que todo mundo seja igual. Olha para a natureza, que coisa linda. Há uma diversidade incrível. Então Deus gosta de diversidade. Quando Deus escolhe pessoa, Ele não vai escolher pessoas perfeitas. É por isso que Ele escolheu você, imperfeita, para aperfeiçoar você. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? Um só: formar em você o caráter de Cristo, e lá no final você se parecer igual a Jesus Cristo. Sabe quem falou isso para nós? O próprio apóstolo João. Se eu estiver enganado, 1 João capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: quando Jesus se manifestar, assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Então o objetivo do Espírito Santo em nós é formar o caráter de Cristo em nós, para quem olhar para você, ver Cristo. Então Ele pegou 12 pessoas imperfeitas e disse: eu vou treinar esse pessoal aqui. Eles vão falar a respeito do céu depois que eu voltar. 3 anos de treinamento, praticamente 16 horas de treinamento por dia, Se você colocar isso em 3 anos, um coach, se você pagar 2 horas por dia, em período de 3 anos, não vai chegar no tempo de treinamento que o discípulo
tiveram. Alguém fala, irmão, mas era só 3 anos de treinamento? Irmão, não era só 3 anos, era 16 horas por dia. Tira as 8 horas para você ver de sono. Tirando o momento de sono, o tempo todo ele estava com Cristo. Treinamento. Aí Jesus pega esse pessoal, treina eles. De repente olha para um, meio nervosinho, gostava de tirar a espada e ir para cima. Quando tinha uma situação, ele era o primeiro a dar a opinião. Opa, era Pedro. Tinha outro que era mais tranquilo, mais amável, né? Apóstolo João, apóstolo do amor, aquele que era mais filhinho. Não tem aquele pessoal que é mais grosso? Comigo meu cinema. Ô gente, é o seguinte, quem não gostar de mim. Agora tem aqueles, meus amados irmãos, vem cá, meu querido. Então são vários estilos. Querido, Deus não despreza ninguém, independente do seu estilo, do seu perfil. Deus escolheu você e designou você para um propósito. Aí ele chama 12 pessoas totalmente, estuda a psicologia do discípulo, que você vai ver que eles eram diferentes, não eram iguais. E entre eles estava um que era o traidor, avarento, o homem que daria uma dor de cabeça tremenda. Será que Cristo não sabia? Quem crê que Cristo é Deus, diga amém. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Se ele então é Deus, ele sabia que Judas haveria de Então por que ele escolheu Judas? Você escolheria alguém que você saberia que ia trair você? Você escolheria uma pessoa para estar do teu lado, sabendo que ela vai te trair? Então por que será que Cristo escolheu o camarada daqui? E um belo dia Jesus disse o seguinte, estava próximo da Páscoa, que era uma festa judaica, todo mundo acontecia. E aí Jesus chamou os discípulos e disse, olha, já prepara o lugar que eu vou comer com vocês a Páscoa. O que é a Páscoa, gente? A Páscoa tem a origem em Êxodo capítulo 12. Quando o pessoal de Israel, os hebreus, foram sair do Egito, Deus disse assim, olha, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão comer ervas amargas, vocês vão fazer aqui uma festa, vocês vão comer o pão, vai ser assim, 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 tem toda aquela descrição, segue os passo a passo, essa será a nossa Páscoa. Mas qual que é o sentido da Páscoa? A palavra Páscoa é pesa no hebraico, significa passar por cima. Então toda vez que você ouvir a palavra Páscoa, nada tem a ver com ovo e nem com chocolate. Isso é para vender, mercadológico. Páscoa é pesar, que é passar por cima. O que significa? No dia, uma das pragas do Egito foi a morte dos primogênitos. Então a ordem foi o seguinte, olha, vocês vão pegar o sanguinho aí do animal e vão colocar no umbral da porta, marca a porta com sangue, porque vai passar o anjo da morte, e a casa que o anjo olhar que tem a marca do sangue, ele vai passar por cima e não vai matar ninguém ali. Mas a casa que não tiver a marca do sangue, o filho mais velho perdeu, está morto. Então a ideia da Páscoa era isso. O anjo ia passar por cima. Páscoa, passar por cima. Está falando do quê? O sangue que livra da morte. Vou repetir. Páscoa, o sangue que livra da morte. A morte vem, quando vê o sangue, passa por cima. Quando Jesus ele foi estabelecer a Páscoa, ele estava, os judeus quando iam celebrar a Páscoa, eles tinham isso no rumo da cabeça. Eles sabiam o porquê da Páscoa. Você tem que entender a razão de cada coisa, porque ninguém pode fazer nada sem entendimento. Você tem que entender o porquê. Tem uma razão. Por que vai celebrar a Páscoa? Tem um porquê. Não tinha a festa dos tabernáculos que eles faziam? O que tem a ver a festa do tabernáculo? Lembra? 40 anos vocês habitaram no deserto e viviam em tendas. É para lembrar. Deus sempre quer que nós nos lembremos daquilo que é importante para nós. E o fato mais importante da história, nós estamos no ano 2024. Há quem diga que o ser humano está na Terra há mais de 7.000 anos. Outros colocam 8.000. E outros números vão por aí. Independente de quantos anos nós estamos na Terra, Deus disse assim, olha, tem um fato que vocês nunca podem se esquecer. É a verdade mais absoluta, é a verdade que todo mundo tem que saber, nunca pode esquecer isso, porque é importante. Ó Deus,
qual é o fato mais importante em toda a história da humanidade que não pode ser esquecida? O que vocês não podem se esquecer é que vocês só estão vivos por causa do sangue de alguém. Glória a Deus, aleluia. Por causa do que alguém fez em algum momento da história por vocês, numa cruz. Ah, é, Senhor? Vocês não podem esquecer disso. Ah, não? Não. E como é que nós não esquecemos das coisas? Celebrando. Se eu perguntar para você hoje, quantos anos você tem hoje? Você vai esquecer? Ah, uma vez eu perguntei para um garoto e ele não sabia. Ele esqueceu. A própria idade eu fiquei. Você esqueceu a sua idade? Ele esqueceu. Ele esqueceu. Esqueceu o nome dele. E outros não lembram nem da idade, né? Que é difícil dizer a sua idade. Por quê? Porque todo ano, se eu não lembrar, o Facebook me lembra. Hoje é o aniversário do Paulo Cordeiro. Ah, Paulo, você está fazendo parabéns. O Facebook lembra todo mundo, né? A gente sabe, o meu aniversário está chegando. Por quê? É uma data importante, não pode ser esquecido. Então são fatos que não podem ser esquecidos. Então Jesus, ele queria transmitir essa ideia da Páscoa para os discípulos. Então ele chamou os discípulos e colocou numa mesa. Quantos tinham lá? Judas estava entre eles, sim ou não? Sim. Pedro estava entre eles, sim ou não? Sim. 12 eram os discípulos. Aí Jesus, ele faz o ritual do lavar de pés. Ele ensina sobre a humildade, dizendo, olha, aqui ninguém é maior do que o outro, tá? Quem quiser ser maior, seja o servo do outro. Ensinou para as pessoas que tem que ser servo, que tem que estar cuidando uns dos outros. Depois, ele chama o pessoal para a mesa. E diz a Bíblia que ele dá uma perturba em espírito e diz assim, olha gente, antes disso ele falou, olha, eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, porque vai ser a última, eu só vou comer com vocês agora lá no reino, então eu quis muito estar com vocês. Vocês quem? Os diz? Os apóstolos. Escuta, pessoas que Jesus, pessoas para o seu convívio, 12 pessoas, para treiná-los. Aqueles 12 via Jesus todo dia, ouvia Jesus, via os milagres, acompanhava, era um treinamento, tinha comunhão com Jesus, eram amigos, próximos. Então Cristo falou, eu quero comer com vocês, é meu desejo, e eu quero os 12, todo mundo aqui. Mesa para de comunhão, teve um culto de jovem com esse tema, não foi? Foi, né? Mesa é comunhão, ele chamou o pessoal. Então gente, Jesus, ele quer, quando ele estabeleceu essa Páscoa, primeiro, na mente dele, ele queria transmitir a mensagem da Páscoa. Segundo, ele queria que todos estivessem presentes para entender o que é aquilo ali. Aí ele falou, vem cá, sentam aqui. De repente ele diz o seguinte, gente, um de vocês vai me trair. Irmãos, você pode pensar, você está numa mesa na comunhão, você está com seus discípulos, você está ali para celebrar a Páscoa, lembrar de uma libertação lá no passado, quando Deus tirou o pessoal do Egito, poupou o pessoal da morte. Olha que mensagem linda, vamos celebrar a Páscoa, e de repente Cristo fala, alguém de vocês vai me trair. Jesus estava preocupado com quem ia trair ele, que estava tenso por conta da situação. Ah, por que Cristo estava assim? Gente, você acha que ele queria perder Judas? Quem acha que ele queria perder Judas? Diga amém. Não. Jesus primeiro, ele sabia que Judas haveria de trair, e Judas estava junto na mesa da ceia. Aí o que é que Jesus disse? Ele não queria, ele provocou a mente de Judas primeiro. Ó, escuta, primeiro ele provocou a mente, dizendo, alguém vai me trair. Quando ele falou isso, na cabeça de Judas, pum, estalou. Epa, será que ele sabe? Sou eu, Senhor. Porque Judas, Satanás já tinha entrado no coração de Judas. Judas já procurou as autoridades. Jesus já estava causando um movimento no meio da sociedade. As autoridades conversaram, dizendo, nós temos que prender esse homem, nós temos que matar Jesus. Só que nós não podemos pegar ele no meio dos outros, porque se nós pegarmos no meio da multidão, vai dar uma revolução, vai dar problema. Nós temos que pensar num jeito de pegar ele, ó,
na surdina, quietinho. Como vamos fazer isso? De repente aparece o bonitão do Judas, um dos discípulos de Jesus, dizendo assim: eu posso ajudar vocês nesse caso, vocês me pagam com dinheiro, que eu entrego ele para vocês. Um olhou para o outro, aí facilitou para nós, aí ficou fácil para nós. Quanto é que tu quer? Sabe quanto que foi pago para ele? Quanto? O que você comprava com 30 moedas na época? Um escravo. Olha o valor que vendeu Jesus: 30. O Filho de Deus foi vendido por 30 moedas de prata. Valor de um escravo. Você comprava um escravo com o valor que Judas pegou. Quem é que entregou Jesus? Discípulo. Onde é que ele estava? O coração dele já estava cheio do diabo. O Satanás já entrou no coração dele. Aí ele vai para a mesa da ceia endemoniado. Aí, olha a ideia de ceia. Presta atenção, irmão. Olha, ceia só para os santificados. Olha, irmão. Time demoniado lá junto. Estou demoniado. Acertou. Diz a Bíblia que Jesus foi, quando falou: um de vocês vai me trair. Ele falou: sou eu, Senhor. Jesus falou assim: tu disseste. Um olhou para o outro, aí começaram a discutir. Os discípulos: quem? Fala quem é que eu vou pegar esse cara. Quem vai trair o Senhor? Que negócio é esse? E de repente começaram a discutir quem seria o maior entre eles. Enquanto Jesus estava falando do assunto que alguém ia trair ele, o pessoal estava querendo discutir quem seria o maior entre eles. E aí Jesus falou assim: ó, aquele que mete o bocado comigo, esse é o que vai me trair. Escuta isso. Judas, de acordo com uma análise bíblica, possivelmente ele estava do lado esquerdo de Jesus. Maldita esquerda. Ele estava do lado esquerdo de Jesus para receber o bocado. Quando Jesus pegou o bocado de pão, era uma espécie de uma bandeja. Ele pegou o pão, molhou, que a Páscoa tinha, acho que 3 ou 4 refeições. Ele pegou ali o pão, escuta isso. Ele pegou o pão, molhou e deu para Judas. Se você ler o texto, para você talvez não vai fazer nenhum sentido isso. Mas sabe o que significa isso? Na cultura deles, quando você pega um pão e dá para alguém, isso significa honra. Aí você fala: não, irmão, você está mentindo, esse negócio não existe. Como é que você sabe que o camarada vai trair você, vai te vender por 30 moedas e você vai honrar o camarada? A vontade de nem toca nisso, tu vai morrer só praga. Jesus primeiro tocou na consciência de Judas quando falou: quem vai me trair? Alguém vai me trair. Tocou na consciência. Depois Jesus tocou no coração dele: eu vou honrar você. Toma. Só que aí quando Cristo olhou para Judas, ele viu que Judas já estava possuído pelo diabo. Satanás já tinha entrado no coração dele e não tinha mais volta. Quando Cristo viu que não tinha mais volta, ele olhou para Judas e falou assim: Judas, o que você tem que fazer, faça depressa. Ele saiu. Os discípulos acharam que Judas, como Judas era o tesoureiro, quem que ele era, irmão? Tesoureiro. Sabe quem Judas era? Judas era avarento, ele gostava de uma grana. Tanto que ele chegou para as autoridades: me paga tanto que eu entrego Jesus. Mas tu vai entregar teu mestre? Você não come na ceia com ele? Você não está junto com ele todo dia? Não é o teu mestre? Você vai entregar, vou entregar ele, 30, me dá 30 aqui. Dinheiro, e foi o mesmo que era tesoureiro. Tu vai confiar o camarada avarento? Irmão, tu colocaria uma raposa para cuidar das galinhas? Você coloca a raposa para cuidar das galinhas? Só no filme Miserável dos Animais, que ele fica imaginando o frango lá, assadinho. Né? Querendo comer, mas não come. Jesus colocou Judas para ser tesoureiro, o cara era avarento. Você vai querer entender Jesus, irmão? Tocou no coração, honrou, aleluia. Porque naquele momento, Jesus não estava olhando para nada. Ele não queria ver defeito de pessoas. Ele não estava querendo saber quem é que estava. Ele queria viver o momento. Ele queria ter comunhão com todo mundo e queria honrar pessoas. Quando nós participamos da mesa, é o momento de Deus honrar a gente. É o momento de honra. Deus quer te honrar. É Deus, aleluia. É honra. Participar da mesa com Cristo é honra. Mesmo sendo um traidor, Jesus falou: vou te honrar. O coração de Jesus, irmão, não é igual ao nosso, não. Às vezes na igreja vem o irmão, você viu que ele cometeu um erro lá atrás, caiu. Aí de repente ele se levantou.
Ele se arrependeu do pecado dele. E aí ele vem tomar ceia e fica julgando. Ó, está em pecado, hein? Sei por quê? Vai morrer. Estou conhecendo a vida dele. Para de julgar, irmão. Tu tem que pensar igual Jesus. Honra. Jesus sabe quem é quem. Mesmo sabendo que o camarada não tinha volta, Jesus decidiu honrar o camarada. Você não faria o que Jesus fez, mas ele fez com o traidor dele. Aí ele pega e diz: gente, todo mundo aqui sabe o sentido de Páscoa. Vocês lembram do que aconteceu no ano passado? Vocês eram escravos do Egito. Aí Deus, como alforje, libertou vocês. E no dia da morte dos primogênitos, não morreram, porque tinha a marca do sangue. E aí a festa era para celebrar isso, o dia que vocês foram poupados da morte. O sangue do cordeiro na porta protegeu vocês. Agora vem para a mesa. Eu vou estabelecer uma coisa agora. Este pão, ele cortou o pão e disse: este é o pão, representa o meu corpo, que é partido por vós. Aleluia. A semelhança do passado, o cordeiro me foi morto. Eu vou entregar a minha vida. Eu vou ser quebrado por vocês. O que eu vou fazer por vocês é para ter vocês sempre perto de mim, sempre na comunhão, para eu poder amar vocês todos os dias, para eu poder perdoar vocês todo dia, para eu poder dar chance para vocês e levar vocês para morar comigo. Este é o meu corpo, que é partido por vós. E quando eles pegavam no pão e comiam, eles lembravam o que estava fazendo. Eles entendiam o que estavam fazendo. Não estavam comendo um pão qualquer. Eles estavam lembrando de uma libertação. Aleluia. E nós lemos aqui que Jesus falou assim, ó: comei dele todos. Inclusive quem? Inclusive Judas. Irmão, mas ele não estava digno. Eu vou explicar para você o que significa ser digno. Não é no sentido que nós entendemos, que a gente entende. Digno é alguém que não pecou, alguém que é santo. Não existe isso na Bíblia. Se eu perguntar quem aqui é digno de tomar Santa Ceia, ninguém é digno. Judas estava com o coração cheio do mal. O diabo estava no coração de Judas. Ele já tentou trair Jesus. Tudo estava pronto. E ele estava comendo um pão junto com Jesus. Depois que Cristo pegou o pão, explicou: está vendo esse pão aqui? Isso aqui é meu corpo, que vai ser quebrado por vocês. Mas ele estava se referindo ao quê? Isso ia acontecer aonde? Em data breve. Eles vão acabar com o meu corpo, vão me chicotear. Quando vocês comerem o pão, lembra desse corpo aqui. Não é para comer, para lembrar do trigo. Lembra aqui do meu corpo. Ah, mas o corpo do Senhor, o que tem a ver com o teu corpo? O que esse corpo vai fazer em benefício de vocês? É isso. Depois que ele pegou, aí ele pegou o vinho. Ele pegou o vinho e disse assim: gente, aqui está o suco de uva. Hoje, por higiene, cada um de vocês tem um copinho. Porque hoje tem muita bactéria, não pode. Mas na época, era um copo. Enchia o copo de vinho e ia dando para todos. Só quantas pessoas tinha na mesa? 12. Eram os 12 discípulos. Jesus falou assim: este cálice é o meu sangue do Novo Testamento. Se eu falar isso para vocês, vocês vão entender o que significa isso. Na cabeça deles tinha o quê? A lei de Moisés. Na cabeça dele tinha o seguinte: para você ser salvo, ou para você ter um benefício, você tem que cumprir toda a lei. Se tropeçar em um, você é culpado de todos. Na lei de Moisés é olho por olho, dente por dente. Na lei de Moisés o negócio é mais embaixo. A adúltera morria apedrejada. Na lei de Moisés,
A mulher que tinha fluxo de sangue ficava separada. Na lei de Moisés, o negócio era difícil. Não tinha como ninguém ser salvo. Por quê? Ninguém era capaz de obedecer a lei. Então ninguém ia para o céu. Não tinha como ir para o céu por causa do pecado. Esse é o antigo pacto. Mas aí Cristo falou o seguinte: agora aqui na mesa eu estou falando para vocês sobre um novo pacto, um novo acordo que eu faço com vocês. E esse acordo é no meu sangue. Quando vocês tomarem o cálice, vocês têm que lembrar do novo acordo que eu fiz com vocês. Ô Jesus, vem cá. Que acordo é esse? Qual a diferença? No antigo, o salário do pecado é a morte. Se você viver lá no pecado, como você não pode pagar a dívida, você vai queimar no inferno. Ah, é, Senhor? Sim, você não tem condições de resolver seu problema espiritual. Não tenho, não. E então, vai para o inferno, vou mesmo, vou. Não tem como pagar a dívida, você tem condições? Você é puro? Não tenho, não sou. Você é santo? Não sou, então não dá. E agora, o que eu faço? Eu quero ir para o inferno. Então é o seguinte, agora tem um novo acordo. Qual é o acordo? Meu sangue. E daí? E daí é o seguinte, 1 João 9: se confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. Então, isso, o seu pecado é perdoado através do meu sangue. E o meu pecado, Senhor, ele é purificado através do meu sangue. E tudo, o meu sangue perdoa, purifica e resolve tudo. Ah, é, Senhor? Então teu sangue é tão poderoso assim? Ele é poderoso. Ah, mas não é igual dos outros, não? Não, por que não? O Senhor não é um ser humano igual a nós? Eu sou? Então, mas tu já citou minha origem? Qual que é a tua origem? Você não leu o Evangelho? O que diz lá? O Espírito veio sobre Maria e o Cristo foi gerado do Espírito Santo. Ah, então o Senhor vem do céu? Sim. Então o teu sangue é diferente? Sim, o meu sangue ele é diferente, porque ele é capaz de resolver o problema da humanidade. Aleluia. Senhor, que sangue é esse? É o meu sangue. É mesmo? Sim, por isso que vocês têm que fazer memória de mim. Quando vocês tomarem desse cálice, vocês vão lembrar do pacto que eu fiz com vocês. Então quando você pegar o cálice e começar a tomar, você vai lembrar: o sangue de Jesus me purificou de toda injustiça. O pecado que você fez no passado, mediante a tua confissão, Jesus te perdoou, Jesus te purificou. Quando o diabo vier no teu ouvido querer apontar o seu passado, os seus erros, os teus pecados, então você vai pegar no cálice e vai dizer: este cálice é o Novo Testamento no sangue de Jesus Cristo. Este cálice representa o sangue que me purificou, que me salva, que me perdoa e que me torna apto para entrar no céu. Os discípulos pegaram no cálice e tomaram. Um bebeu, outro também. Eu imagino aquele silêncio e aquela meditação. Todo mundo entendendo o que estava acontecendo na mesa. João pega, Pedro, Tomé, imagina a cara de Judas. Mas tomou. E Jesus olhou para ele, honrou ele, mas não tinha jeito para Judas. Depois que ele fez isso, ele continua dizendo: porque este é o meu sangue, versículo 28, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Então não era só pelos 12. O sangue não era derramado só pelos 12. Ele diz que é derramado por... Aponta alguém e diz assim: ó, esse muito inclui você também. Senhor, e esse sangue, ele é derramado por qual propósito? Porque na Bíblia tudo tem propósito. Por qual propósito? Ele explica:
Está aqui no versículo. Que é derramado por muitos para Jesus. Remissão dos pecados, irmãos. Só tem uma coisa que separa o homem de Deus. Está em Isaías 59, versículo 2. Os vossos pecados e as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Paulo diz em Romanos: o salário do pecado é a morte. Paulo diz que a morte, ela vem como consequência do pecado. Quem vive no pecado morre. Mas a Bíblia diz: mas o dom gratuito de Deus. Aleluia. O dom gratuito de Deus é a graça, é a salvação. Veio pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Cristo trouxe esse benefício para todo mundo que acredita nele. A ceia, gente, é isso que nós temos que ter. Jesus, quando estabeleceu a ceia, a ideia dele era essa. Ele queria que o povo entendesse isso, gente. Isso aqui é para lembrar do que eu fiz por vocês. Aleluia. E é tão importante isso, que mesmo depois do arrebatamento, ele disse que vai cumprir no céu. Eu vou beber com vocês essa ceia, essa festa. Vocês nunca podem esquecer o que foi feito para vocês lá na cruz do Calvário. Ceia fala de comunhão. No Novo Testamento, a ceia no início era todo dia. Os irmãos todo dia estavam na oração, na comunhão e no partir do pão. Todo dia fazia ceia, sabia? É só ler Atos capítulo 4 e diante. Você vai ver que na Bíblia, no começo, a ceia era todo dia. Ô irmão, por que ceia era todo dia? Porque ele sabia o que estava fazendo. Por que você come todo dia? Porque você toma café todo dia, almoça todo dia. Se eu te perguntar, você vai responder para mim. Não tem o porquê? Para eu manter vivo e saudável. Por que é que você todo dia se dá um bom dia para a esposa, um beijinho dela, cuida dela? Para alimentar o seu relacionamento, senão ele vai ali. Por que será que eles tomavam ceia todo dia? Porque eles entendiam do que se tratava. Era a alimentação da comunhão com Deus. E o que significa isso, irmão? Mais para frente Jesus explica. Eu vou encerrar aqui. Aqui vai pegar, então vai de um pouquinho. Jesus multiplicou o pão e o peixe. O pessoal ficou com o olho arregalado e disse: opa, meu, esse camarada é bom. 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 pessoas, rapaz. Sobrou 12 cestos ainda. Eita, que esse camarada é bom. Isso aí eu quero para mim. Aí, quando de repente, você viu Jesus por aí? Não vi, não. Vamos procurar esse homem. Sai na captura de Jesus. Alguém disse: olha, ele está lá do outro lado. Ele está lá, vamos lá. Chegava: Jesus, achei o Senhor, que bom vê-lo. Que prazer ver o Senhor. Estavam se procurando. Muita gente procurando Deus. Jesus olhou assim: quanta gente aí tá, rapaz. Esse povo é crente, né, agora? Aí todo mundo veio até Jesus. Que bom que achamos o Senhor. Aí ele fala o seguinte: olha, vou falar a verdade para vocês. Vai doer, mas vou falar para vocês. Vocês estão me procurando não pela palavra que eu vos disse, mas pelo pão e peixe que vocês comeram. Em outras palavras, vocês são interesseiros, só estão atrás daquilo que eu posso dar para vocês. Olhou para o outro assim: esse homem está falando. Eu vou falar a verdade para vocês. Tinha um monte, ó, tanta gente, ó, lotado, ó. Eu vou falar para todo mundo aqui. Solta aí, Jesus, velho. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí doeu. Aí olhou pro outro: esse homem é canibal. Quando ele falou isso no templo, gente, depois você assiste lá o Evangelho de João lá no YouTube, em cenas que é bem bacana. Quando ele fala isso, as autoridades falam assim: esse homem é louco, ele é maluco, ele está dizendo que para comer a carne dele. Eles não entendiam o sentido. Ele está comer a carne. Esse cara, ele é canibal, você é maluco? Que ideia é essa de comer carne? Não, a gente quer comer o pão, a gente quer comer as coisas que ele dá para nós. Ele fala de comunhão. Não, eu não quero comunhão, eu quero benefício. Não, vamos deixar esse camarada aí. A Bíblia diz que foi todo mundo embora. Sabe quantos ficaram? Repita: 12. Só ficou 12. Aí você imagina Jesus diante de uma multidão. Aí ele fala: aí vai todo mundo embora, só fica 12. A igreja esvaziou com 12 de novo. Aí um toma a palavra e fala assim: Senhor, com todo respeito aí, me permita falar, todo respeito ao Senhor, mas a tua palavra é dura demais. Quem pode suportar isso?
O senhor tem que ser mais maleável, passar a mão na cabeça do povo, sabe? O povo gosta de oba-oba. Faz isso não. Eu estou parafraseando, não está isso não, está parafraseando. Faz isso não, Senhor, é muito dura a tua palavra. Aí Jesus olha bem para os discípulos e fala assim: vocês querem ir embora também? Pode ir. Você já imaginou o pastor falar isso para a igreja? Vocês querem ir embora? Vai! Aí Pedro uma palavra assim: Senhor, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Nós não conhecemos ninguém nessa terra que quando abre a boca, a palavra produz tanta vida na gente como as palavras que o Senhor diz. Aleluia. Não tem ninguém. Para quem nós vamos? Só tu tens palavra de vida eterna. Bom que doer, nós vamos comer a tua carne e vamos beber o teu sangue, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu quero o Senhor. Quem aqui quer ter parte com Cristo? Então tu tem que comer da carne do sangue dele. Quando você estiver participando do pão e do cálice, você vai lembrar: eu estou participando do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia. Em outras palavras, eu tenho comunhão com o meu Senhor. E aqui eu finalizo. Por bondade, fique de pé, por gentileza. Se você não toma ceia ainda, irmão, perca tempo não, irmão. Resolva o que você tem que resolver na sua vida. Tem questões que tem que resolver com resolva. Resolva essas questões, né, Levi? Ah, mas eu posso tomar de qualquer jeito? Não, agora eu vou explicar para você rapidinho aqui. Meu Deus, você pode explicar demais. Já é 8h22, tem que passar. E ainda tem que fazer outras coisas. Escuta isso. Paulo diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 11:23, né? A leitura que a gente faz. Olha, gente, é o seguinte: vocês estão se reunindo para bagunça, gente. Vocês se reunindo para ceia, porque, como eu falei, no começo era todo dia. Aí depois eles faziam esporadicamente uma vez por semana. E aí depois ficou de vez em quando, né? Esporadicamente, né? Paulo falou: quando vos ajuntais, como era esporádico, de vez em quando ajuntava para fazer a ceia. Nós fazemos todo mês, a congregação de Santo Brasil faz uma vez por ano, então não tem assim, biblicamente, um prazo, né? Primeiro começou todo dia, depois uma vez por semana e por aí vai ter que ter ceia. Aí, Paulo falou assim: olha, quando vocês se ajuntam, vocês fazem bagunça, gente. Vocês não entendem o que estão fazendo. Ó, quem chega na frente, come tudo, porque ceia não era pão e vinho só, gente, era uma mesa mesmo, tinha um negócio bom lá, era comida, ceia, comida. Tem a ceia de Natal, na tua casa a mesa fica farta, né? Tem peru, tem frango, tem carne, tem tudo lá, é só ceia. Então ceia não é só vinho e pão. Aquela ceia tinha comida, sabe assim, na mesa. Aí o pessoal que chegava primeiro, ia comendo, ó, comia, enchia a barriga. Os irmãos simples chegavam mais tarde, sempre tem aquele pessoal que chega atrasado. Quem chegava depois? Não tem mais nada, comeu tudo, fiquei sem ceia. E o outro arretou. E o outro, meu Deus, acabou, eu ia tomar ceia, não tem mais. Paulo falou: gente, que isso? Vocês não estão entendendo o que está fazendo? Vocês estão com fome, come em casa. Isso aqui não é para encher a barriga, gente. Isso é bagunça. Quando vocês fazem isso que vocês estão fazendo é indigno. Quando ele fala indignamente, é isso que ele está falando. Vocês não estão entendendo o significado da ceia. Vocês não entendem o sentido da ceia. A bagunça que é essa? Todo mundo come na frente, outro chega, não tem mais nada. Não é assim. Estão achando que isso aqui é refeição? Isso aqui tem um significado, né? É para lembrar que Jesus morreu por vocês, ressuscitou, perdoou o pecado de vocês, quer comunhão com vocês. Ele quer vocês perto dele. Entenda isso. Não é bagunça. Aí ele falou: pô, ele me mandou na carta, mas escreveu isso aí, gente. Indignamente é isso, é a bagunça que estava acontecendo na igreja. Aí ele falou: ó, o seguinte, essa bagunça aí, ó, tem alguns crentes que já morreram, hein? Já dormiram. Alguns estão fracos, outros estão doentes, e tem alguns que já morreram. Por causa do quê? Por causa dessa bagunça. Porque vocês não entendem o sentido da ceia. Não é? Gente, tem pessoas, você sabe que remédio ele tem uma dose certa para você tomar, não tem? Não tem aquele xarope rosa que você toma para tosse? Você sabia se tomar 1 litro inteiro? Outro dia eu estava vendo na televisão, emergências médicas, o camarada ficou alucinado, chegou no hospital.
doidão. Veio outro rapaz também doidão. Aí os médicos levaram lá para dentro, fizeram os exames. O que está acontecendo, cara? Foi descobrir, sabe o que era? Tomaram um vidro todo de xarope. Quem já tomou xarope aqui? Fica aqui. Tu já ficou doidão, não? É claro que não, você tomou um pouquinho, mas você tomou só isso aqui. O cara tomou o litro todo, ficou doidão. Você está entendendo? Dá problema quando você faz a coisa errada. De pirona, toma só a gota lá. Certo? Um dia um cara falou pra mim, ó, rapaz, pode morrer, rapaz. Tomei um litro de pirona. Você tomou um vidro todo, rapaz, não pode, irmão. Tem dose. Se você exceder, dá problema. Vai morrer, o coração morto. A ceia, ela pode produzir vida na dose certa da consciência. Fez de forma errada, pode morrer. É, Deus. A ceia não é para matar ninguém, irmão. Isso é para dar vida. Ceia é para dar vida, mas fazer de maneira errada, dá problema. Vai ser santo. Pode fazer de qualquer maneira. Tu não é bagunçado. Tem um pessoal que estava doente, fraco e dormindo por quê? Não entende esse negócio aí. Agora todo mundo, gente, que é cristão, todo mundo que aceitou Jesus, foi batizado, tu tem que tomar ceia, irmão. Se você não tomar ceia, você vai ficar fraco, você vai morrer. Tem parte com ele. Jesus falou: quem não comer da minha carne, comer da minha sangue, tem parte comigo. Aí, não quero saber disso aí, não quero saber, irmão. Então, é bom você correr atrás, resolver o que tem que fazer para tomar ceia. Corre atrás, resolve o seu problema, irmão. Faz o que tem que fazer, mas participa. É comunhão com Cristo. Isso aqui não é para matar ninguém. Isso aqui não é para pessoas que não têm pecado. Isso aqui é comunhão com Jesus. Aleluia. Se resolva na tua vida. Não é à toa que tem a ceia todo mês. É para trazer a irmã. Hoje em dia o pessoal parece que não entende mais isso. O pessoal é oba-oba, sabe? Ninguém mais quer pregar. As pregações, a maioria das pregações é filosófica. Tem outras coisas misturadas, blá blá blá. Mas cadê a mensagem cristocêntrica? Ninguém vai falar de Jesus, não? Pode ler a Bíblia toda, irmão. 31.173 versículos, 1.189 capítulos, 66 livros, 27 no Novo e 39 no Antigo. Vai lá, o centro da Bíblia é quem? Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Cristo. A história da Bíblia é pecado do homem e salvação de Jesus Cristo. E tem no Apocalipse dizendo que Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Gênesis capítulo 1 começa: no princípio era o verbo estava com Deus. João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Por quê? Em Gênesis: e disse Deus, haja luz e houve luz. É o verbo. Jesus está no começo da Bíblia e no final dela. Querido, o centro da Bíblia é Cristo. Aleluia. Qual que é a base do cristianismo que eu falei? É a ressurreição de quem? É de Cristo. Qual é o sangue que cura nós? É o sangue de Jesus. Qual é o sangue que purifica? É de Cristo. Qual é o nome que é maior sobre todos os nomes? O de Jesus. Não tem outra mensagem, é Cristo. Então, se Cristo é o centro de tudo, você tem que participar do corpo do sangue dele. Aleluia. Se você não, irmão, eu estou afastado, então eu vou te dar um conselho aqui. Resolva depressa. Resolva, irmão, depressa. Resolva, porque senão essa relação vai esfriar. Jesus quer que você lembre do corpo e do que ele fez por você. Se você está aqui hoje, é porque ele morreu lá atrás e está vivo. Tudo que aconteceu hoje, se estamos vivos até hoje, é pelo que ele fez lá no passado. É por isso que ele fala: nunca esqueça o que eu fiz para vocês. Por isso, come do pão e beba do cálice. Ergue as mãos e feche os olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer nesta noite pela tua palavra, que é linda e maravilhosa. Ela nos ensina, Senhor. Ela nos orienta. Ela nos dá o direcionamento. Obrigado pelo que fizeste por nós lá no passado, pela morte na cruz, pelo sangue derramado. Estamos aqui, meu Deus, pelo que fizeste por nós. Esta pessoa não morreu ainda por causa do teu sacrifício, Senhor. Esses irmãos só estão aqui por causa do sacrifício do Senhor. E hoje estamos aqui para celebrar o teu sacrifício. Senhor, nos falta palavras para te agradecer.
pessoa que se afastou da fé. Ela, meu Pai, é batizada, mas tanto tempo que não toma mais ceia. Outras, meu Pai, se acham indignos, meu Deus. E o Senhor ama esta pessoa, mas está convidando ela a vir à mesa. Oh, que saudade de vê-lo de novo à mesa. Eu quero te honrar com o pão, te dar o vinho da alegria de novo. Volte a Cristo, volte à comunhão. Deus está falando conosco. Você que se afastou, volte a hoje. Deus está te chamando. Rabanaya, te alabacanta. Deus quer que você tenha parte com Ele. Não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Espírito que hoje diz: que saudade da tua voz, que saudade das suas orações, que saudade do que você fazia na minha obra, que saudade daquele entusiasmo que você tinha no Evangelho, que saudade daquele momento que você pegava a Bíblia para ler, que saudade de ouvir os teus louvores, que saudade de vê-la tomando a ceia, tomando o cálice, comendo pão, que saudade, faz tempo que eu não te ouço, faz tempo que eu não te vejo, que saudade, eu quero você de volta, eu quero você para a comunhão, volte-se para mim. Pedro, Jesus disse que Pedro, que o Satanás tinha conseguido autorização para perturbar Pedro e os demais apóstolos. E Jesus falou: eu intercedi por você, Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. E disse: quando você voltar a mim, quando você se converter, Pedro, fortaleça os irmãos. Pedro ia ser destruído. Jesus intercedeu por Pedro para ele não ser destruído, mesmo não estando convertido. Ele estava à mesa porque Jesus queria fortalecê-lo. Oh Jesus, tinha um traidor que comeu a ceia com Cristo, e tinha outro que haveria de negar a Ele. Mesmo tendo negado, Jesus não desprezou ele. Talvez você tenha negado Jesus em algum momento, talvez você tenha se afastado de Jesus em algum momento, mas hoje Deus te chama de novo. Vem para mim, volta para mim, volta para a comunhão, volta que eu vou te fortalecer. Meu Deus, que delícia. Feche os teus olhos agora. Por alguns minutos eu vou terminar, vou entregar o microfone. Meu Deus, esse é o seu momento com Deus. Esquece de mim. É o seu momento com Deus. Pensa sobre a sua comunhão com Ele. Olha que está essa relação com Deus aí, irmão. Como é que está a comunhão com Deus? Meu Deus. Erga as mãos assim, eu quero abençoar a sua vida. Senhor, eu quero declarar a bênção sobre essas pessoas aqui. Fortaleça o fraco agora. Anima aquele que está desanimado. Ajuda aquele a resolver os seus problemas da vida. Ajuda, meu Deus, todo mundo aqui, Senhor. Todos nós queremos participar da mesa. Todo mundo. Porque o Senhor quer todo mundo na mesa. Quer comunhão. Ajuda esse povo, Pai. Quer vitória.